Bom dia, quem for chegando aí, vai falando. Eu já vi que tem 6 pessoas online. Esperar a nossa super turma de pinturão chegar aí. Somos no mínimo 26, né, gente? É muita gente. É muita gente. E hoje eu vou começar falando sobre questões que eu notei nessa nossa supervisão, né, da etapa um, que vão servir para muita gente. Então fiquem aí. Estou aqui dando uma organizada básica, porque precisamos, né? Sempre precisamos de organização. Olá, olá. Claro, Psita, que fofa. Adorei. Eu coloquei hoje numa perspectiva diferente aqui a nossa mesa, porque eu vi que da outra vez a gente teve problemas de iluminação, né? Então nesse aqui, dessa vez eu vou filmar de acordo com a luz. Eu acho que vai dar tudo certo. Trazer nossos cavaletes pra cá. Vamos chegando aí, gente. Lá, tô aguardando vocês. Já temos 19 online. Aí, gente, vamos dar uma olhada aí no que eu tenho feito ultimamente. Tenho trabalhado bastante nessa Ofélia, né? Eu chamo de Ofélias, esses retratos de mulheres como Ofélias afogadas. Fiz bastante coisa nele nos últimos tempos. Enfim, deixa eu focar aqui na minha cadeira para eu sentar e a gente começar já a falar sobre diversos aspectos aí do nosso exercício número 1. Botar o avental também, daqui a pouco eu tô toda mexendo em tinta. Então, tá adorando a cigarra no fundo, né? Eu tô quase fechando a janela já, porque me dá muito nervoso ela ficar lá falando. Tá muito Gente, e os passarinhos de Branca de Neve que apareceram por aqui? A gente tem uma mata aqui em Araras, né, que é uma região de Petrópolis. E é um parque natural. E um sujeito resolveu botar fogo no próprio carro. Olha isso! Simplesmente para ganhar o dinheiro do seguro. E com isso incendiou 1/3 da área de preservação desse parque de Itaipava. E a gente teve muitos pássaros que migraram. E agora a gente tem uns canarinhos aqui que eu falo que parecem que são os passarinhos da Branca de Neve, porque é tão bonitinho, eles ficam cantando. São os canarinhos amarelos e pretinhos, sabe? Todos malhadinhos, um amor, assim, mas dá muita pena, porque a gente sabe que isso é em decorrência, né, desse problema muito sério que aconteceu lá no Parque de Araras. Muito idiota. Gente, idiotice não tem.
já não tem mais, eu acho que eu não consigo mais medir, sabe? Porque tá tão difícil isso. A gente tá convivendo com gente tão ignorante, né? Tão egoísta, tá difícil mesmo. Enfim, tô vendo que eu tô aqui toda torta. Beber terebintina, olha, assim, não ia adiantar, sabe? Porque infelizmente, se isso curasse a burrice, a gente ia mandar um monte de gente beber terebintina. Deixa eu ajeitar aqui esse cabelo horroroso. Vamos lá, vamos às nossas dúvidas, que a Sara e eu nos reunimos um pouquinho mais cedo hoje e discutimos bastante sobre o que a gente viu, né, em relação ao que vocês entregaram nessa etapa 1. E percebemos que existem umas constantes assim na turma e a gente precisa chamar a atenção para que a gente tenha esses problemas resolvidos na etapa 2. Primeira coisa, por favor, me procurem no meio do exercício, se vocês estiverem com dúvida, se vocês estiverem inseguros, chama a gente, né? A gente teve os atendimentos, todo mundo que tinha dúvida marcou, e geralmente essas pessoas que foram atendidas pelo meio do caminho, elas se deram bem, assim, no final das contas, porque a gente foi corrigindo os rumos, sabe? Se tinha alguma coisa complicada, a gente foi corrigindo. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que eu tenho a falar para vocês. Há pessoas que não nos procuraram nesse decorrer do exercício e acabaram cometendo alguns equívocos, desviaram do objetivo. Então, essa seria a primeira coisa que eu precisava falar. A segunda coisa é que a maioria de vocês não fez análise cromática, gente. A gente fez uma aula, aliás, uma aula e meia, assim, eu lembro que a gente fez uma revisão de análise cromática. E vocês acabaram não aproveitando essa revisão. Nós temos, inclusive, um documento online em que eu coloco lá todas as relações cromáticas, falo sobre a cor regente, inclusive foi um documento que eu fiz durante a aula, como se fosse um quadro negro, né? Eu fui escrevendo, fui falando com vocês, analisei várias pinturas do Van Gogh nessa ocasião, né? Algumas de outros artistas. Enfim, senti muita falta de vocês vão precisar racionalizar essa análise. O que é isso? Dizer quem é a cor regente, dizer qual é a relação cromática principal, né, entre que cores, né, entre um verde e um vermelho. Então a relação cromática principal seria a relação entre complementares, né, entre azul e verde. O verde e o azul são predominantes naquela composição. Então, primária e secundária, azul e verde, o azul está localizado sei lá onde, o verde está localizado sei lá onde. Vocês podem fazer um esquema, sabe? Vocês podem fazer um estudinho linear muito básico do trabalho e apontar onde estão essas cores que estabelecem essas relações cromáticas principais, essa relação cromática principal e as relações cromáticas que são secundárias. Então, gente, por favor, é uma coisa muito simples, mas que organiza o pensamento. Porque quando você for para o seu estudo cromático, você vai saber qual é a relação cromática que você irá privilegiar, qual a relação cromática que está ali subordinada a essa, né? Qual seria essa relação cromática que está subordinada a essa principal, né? Que aparece num detalhezinho. E assim você vai compondo o seu estudo de uma forma mais organizada, de uma forma mais racional. Eu estava falando com um de vocês que essa intuição do artista, né, de observar a cor e querer transpor, ela não funciona se ela não tem a racionalidade no sentido de uma análise prévia do que ele precisa fazer. Aos poucos vocês vão entender que essa intuição ela vai dar corda para vocês quando vocês entenderem a parte racional da coisa. Então, o intuitivo e o racional, eles vão se movendo, eles vão se desenvolvendo juntos. Então, você para, observa, analisa e volta, né, para o seu trabalho. E aí você vai dando força para aquelas intenções, ou seja, você vai saber para onde o vento está soprando, entendeu? Para onde você quer apontar a sua vela, para ter mais potência mesmo o seu trabalho. Então essa parte é muito importante que vocês façam.
e que nos próximos exercícios vocês façam análise cromática mesmo, por escrito, de uma forma bem objetiva, e nunca digam para mim, a relação cromática é entre a casa e o céu, por exemplo. Se for uma paisagem que tem uma casinha lá atrás. A relação cromática principal entre a casa e o céu. Não, gente. Relação cromática é entre duas cores. Quais são essas cores? Onde elas se localizam, né, no trabalho? É assim que faz. Então, primeira coisa seria essa. Pode ter duas cores regentes? Há trabalhos que são divididos mesmo. Há trabalhos que você tem metade do trabalho azul, metade verde. Aí você fala, gente, qual será a cor regente? Aí você pode até refinar esse pensamento. Você pode pensar, poxa, esse verde, ele é mais para azulado? Se ele é mais para azulado, eu posso dizer que é azul e verde, e posso dizer que tende para os azuis, porque esse verde é mais azulado. Entenderam? Então existe forma de analisar tudo. Não existe uma resposta matemática exata, mas existem aproximações e modos de falar sobre aquela composição cromaticamente que vão fazer com que você entenda melhor, porque olha, o processo é tipo a psicanálise, assim, enquanto você verbaliza, você reflete sobre a coisa. Então quando você escreve, você também reflete sobre isso. Você começa a colocar a sua racionalidade em andamento. E aí você tira aquilo que está no âmbito da percepção imediata, né, para o âmbito e desloca para o âmbito da análise. E quando você faz isso, você começa a descobrir um monte de sutileza. E isso que eu acho bonito, sabe? No nosso trabalho. Porque é um trabalho que precisa dessa intenção racional, mas onde as sutilezas, elas passam e... O que foi? Não fechei nada. Ah, Ulisses aqui. Dá um oi pro pessoal, pelo menos. Aqui, oi. Oi, gente. Oi, pessoal, pelo menos. Tá bom. Acho que eu vou fechar essa janela porque a cigarra tá demais. Fecha a porta aqui também. Pera aí, gente, já volto. Nossa senhora, mas que cigarra barulhenta, gente. Deixa eu fechar a outra. Eita, vamos lá. Então, chamo muita atenção de vocês sobre essa questão, né, das cores, da relação cromática ser uma análise obrigatória para as duas próximas pinturas do âncora, para que vocês transponham esse raciocínio para as pinturas de vocês. Outra coisa, eu vi que muitos de vocês fizeram o seguinte: vocês transpuseram os elementos visuais da pintura do seu âncora para a sua pintura, né, para o seu estudo autoral. O que eu quero dizer com isso? Tinha um céu azul lá, coloquei um céu azul aqui. Tinha sei lá, tinha um círculo amarelo ali, eu coloquei aqui também. Então, o que acontece quando vocês fazem essas transposições? Elas passam a ser também compositivas. E vocês perdem de foco a pura relação cromática que precisa funcionar. Então, não quer dizer que no trabalho do âncora esteja funcionando a figura azul sobre um fundo verde, que vocês não possam inverter a lógica. Fazer a figura verde sobre um fundo azul. A relação cromática primária e secundária continuará sendo a mesma. Então, não façam isso, sabe? De transpor, o chão é de um jeito, coloca do mesmo jeito no seu estudo. Aí você tem uma parte intermediária do trabalho de fundo, que é, sei lá, que é amarelo, aí você coloca no seu também. Não façam isso. Às vezes é melhor você capturar um trabalho que não tenha nada a ver com o seu tema. Por exemplo, você transforma uma paisagem numa natureza morta, porque aí você não tem mais como chegar ali, entendeu? Você não tem como fazer essas transposições. Às vezes escolher um trabalho com um tema que não tenha nada a ver com o seu vai facilitar esse entendimento
da aplicação da relação cromática e não transposição de elementos. Será que eu fui clara em relação a isso? Dá aí um retorno, gente, que a gente hoje está na Twitch, então eu não vejo nem a carinha de vocês, é mais complicado. Só vejo. Mutei mesmo a cigarra. Ela é terrível. Aliás, né, a pobrezinha acho que só vive um ano. Então, beleza. Vamos para o próximo. Proporções de suporte. Lembrem-se que, primeiro, quando vocês fazem o estudo do âncora, vocês precisam estar trabalhando com a mesma proporção de suporte do âncora. Então, se o seu suporte do âncora tem a razão de 2:3, vocês vão riscar no caderno de vocês a razão de 2:3. Eu vi vocês riscando de uma forma muito descuidada esse formato do estudo do âncora. Então, o que acontece? Quando você vai montar a composição lá dentro, você se perde, porque se você tem um quadrado, é de um jeito. Se você tem um retângulo mais alto, é de outro. Se você tem um retângulo mais largo, é de outro. Gente, os mínimos milímetros fazem total diferença compositiva. Então, por favor, em outros estudos, nos estudos de vocês, pensem no formato. O formato é muito, muito importante para a gente definir a composição. Às vezes a gente muda de formato para poder melhorar a nossa composição. Às vezes a gente desiste de um formato e vai para outro, porque vê que não vai ficar bom, que eu precisava de um formato mais alongado ou de um formato mais horizontal. Então, o estudo do âncora, eu vi muitos de vocês fazendo assim, uma coisa meio desleixada, sabe? Vou aqui traçar, e teve gente que nem traçou limite, nem no estudo do âncora, nem no próprio estudo autoral, o que é gravíssimo. Gente, a gente está pensando em um projeto. Quando a gente projeta uma casa, ela não está num limite de um terreno, ela não tem um limite de área. Imagina só se eu for um designer de interiores e resolver fazer a configuração de uma sala, né? Se eu não tenho os limites dessa sala, se eu não sei onde é a porta, se eu não sei onde é a janela, se eu não sei quantos metros quadrados que tem, qual é o formato dessa sala, eu não vou conseguir fazer nada. A mesma coisa com o pintor, a gente está trabalhando dentro de um espaço, né? Esse espaço, todo ele é importante, desde a pontinha lá em cima até a pontinha aqui embaixo. Eu tenho um amigo que é o Robson. O Robson fala, o pintor sabe o que ele percorreu em cada milímetro do seu trabalho. É verdade. Quando a gente trata a pintura, a gente está tratando cada buraquinho daquele espaço, que é o plano pictórico, né? Então vamos tentar internalizar essa informação e fazer sempre os limites, entender que esses limites são importantes, né? Entender que as proporções são muito importantes, e se vocês forem fazer outros estudos de outros pintores, entenderem que vocês precisam pegar exatamente aquela proporção para entender exatamente aquela composição, porque o pintor pensou em tudo, né? Desde do formato, em relação à composição, até as cores, até o verniz final, o pintor pensou. Então a gente precisa também atentar para isso. Como assim a razão de 2:3? Por exemplo, 2 de largura e 3 de altura. Isso é uma razão que a gente chama, né? Ou seja, a relação entre altura e largura. É isso que eu quis dizer. É assim que a gente fala. Razão de 2:3, razão de 5:10. A gente está falando de largura e altura, ou de altura e largura, né? Então, a gente está falando de proporções quando a gente fala de razão. A gente aprende na matemática lá no 2º grau. Mas eu vou conversar com vocês sobre como fazer regrinhas de 3 e tal, isso aí. A Sara me chamou a atenção, não sei se eu vou fazer hoje, viu, Sara? Pra gente não adiantar muito e ter mais espaço para falar sobre os materiais. Outra coisa, uso da palheta de acordo com a nossa lista de materiais. Eu percebi que muitos de vocês pegaram a nossa lista de materiais e não olharam com atenção para a parte da palheta.
Eu sei que eu falei muito sobre os pincéis, mas, gente, a paleta está lá, dita quais são os pigmentos que a gente vai usar. É muito importante que vocês usem aquela paleta. Eu vi gente trazendo cores que não tem nada a ver com pintura 1. Eu vi gente trazendo cores secundárias como verde, laranjas. Gente, não. A nossa paleta é aquela. Por quê? Porque é uma paleta básica, a partir da qual vocês conseguem produzir as cores que vocês precisam em quase todas as situações. Eu vou falar aqui quase todas porque a gente tem cores que são feitas de formas diferentes, como as cores que são neon, as cores que são iridescentes. Mas se a gente for pensar em obtenção de variação de verdes, variações de violetas, se vocês usarem aquela paleta que está lá descrita, vocês vão conseguir tudo. E vocês vão aprender muito mais, porque vocês vão fazer as secundárias, os neutros, a partir das primárias. É uma paleta só de primárias, mas de primárias diversificadas. A gente tem vários amarelos, a gente tem vários vermelhos, a gente tem vários azuis, né? Tem preto, tem branco. Então, por favor, pelo amor de Deus, usem apenas o que está na nossa lista de material. Isso assim é um pedido que eu faço encarecido. Porque, gente, eu não tenho como rodar o ateliê e ver quem é que está usando a paleta de uma forma equivocada, quem está adicionando cores que não estão no nosso espectro para o aprendizado que vocês precisam. Entenderam? Por favor, façam isso e não deixem essa minha informação de lado, não tentem passar perna, não tentem enganar. Se tem algum problema de aquisição de material, fala comigo para a gente entender o que está acontecendo no seu trabalho. Porque eu observei muitos trabalhos de vocês em que as pessoas não conseguiam chegar em determinadas tonalidades. Eu falava, poxa, usou o azul fitalo? Não usei. Usou o ultramar? Não usei, só usei o fitalo. Faz muita diferença, faz uma diferença assim abissal. E vocês tiveram até esse momento, né, para conseguir essa paleta. Eu sei que algumas pessoas tiveram outros problemas, eu não estou falando disso, tá? Mas até agora vocês tiveram essa possibilidade e eu fui bem enfática com vocês em relação à lista de materiais e fiquei um pouco assim, eu fiquei pensando, poxa, será que eu falei pouco sobre isso, né? Sobre a necessidade de ser exatamente a paleta que está na nossa lista de materiais, porque está na nossa lista de materiais. E é estritamente aquela paleta. Faz parte da nossa ementa entender como é que ela funciona. Faz parte do nosso programa de aprendizado, tá bom? Então, fica aí meu pedido, tanto para óleo quanto para acrílica. Então é melhor que não fuja dessa paleta? Não é melhor não, Radharana. É obrigatório que não fuja dessa paleta, tá? Não é melhor, é obrigatório. Então é uma questão de aprendizado mesmo. Uma última coisinha, eu acho. Estudo de paleta. Tá. Uma última coisinha, muita gente esqueceu, fez o linear, né? Fez na hora de fazer o estudo autoral, fez o linear, fez o claro escuro e na hora de passar para o cromático, falou assim, tchau claro escuro, não quero mais conversar com você não, vamos lá usar as cores que eu quiser. Cada cor tem um valor, não é? Cada cor tem um valor tonal e vocês viram isso no semestre passado, né? Que o amarelo equivale às cores mais claras, então ele está no espectro dos brancos, né? O violeta é a cor mais escura do círculo cromático, então ela corresponderia aos pretos. E a gente tem ali no meio uma gradação imensa de claro escuro, dependendo da saturação, dependendo da luminosidade da cor, enfim. É necessário que vocês entendam que o claro escuro é parte estruturante da composição, assim como o linear. O linear estrutura de um jeito, o claro escuro vem e se sobrepõe para estruturar de outro, e por último vem a cor, que está subordinada ao claro escuro e ao linear, mas que adiciona a informação, que é a informação cromática.
Então, esse entendimento também é muito racional e eu preciso que vocês tragam para o trabalho de vocês. É necessário entender que esses pintura 1, desenho artístico 3, desenho artístico 2, a gente trabalha com exercícios. Esses exercícios, se eles são bem conduzidos por vocês, vocês vão poder usar isso, né, de uma forma muito mais rica daqui a um tempo. Porque vocês vão absorvendo esse conhecimento, isso vai se transformando e vocês se tornarão artistas mais potentes por causa dele. Então, não é algo que é desprezível. Eu não estou falando isso à toa. Existe uma metodologia por trás de tudo isso que a gente está aqui comentando. Então, por favor, prestem atenção e sigam o claro escuro que vocês definiram. Vocês não gostaram daquele claro escuro? Então é porque ele está estruturando aquela composição de vocês melhor. Se vocês vêm com um cromático que subverte esse claro escuro, vocês já estão desprezando a informação anterior. E aí a coisa vai, capengando, tá bom? Por fim, o que é o estudo de palheta? Vamos pensar... sim, o estudo de palheta... Eu posso fazer uma demonstração para vocês também online. Eu acho que vai ser mais fácil. Mas o estudo de palheta é um estudo que deriva da análise cromática. Então, vocês vão fazer a análise cromática. Vocês vão entender qual é a cor regente, qual é a relação cromática principal, quais são as relações cromáticas que estão ali subordinadas. E vão fazer o estudo de palheta pensando nisso, né? Achando aquelas cores que estão ali. Então a relação cromática principal é verde e vermelho? Beleza. Quais são os verdes que estão aqui? Esse verde mais amarelado, esse mais azulado, esse mais desaturado com preto, esse mais desaturado com branco. Então vocês vão lá fazendo, né, aquelas misturinhas de cor e colocando no craft para entender as gamas de verde que ali se desdobram, as gamas de vermelho. Depois vocês vão notar que tem os alaranjados, vão buscar esses alaranjados e vão, né, trabalhar esses laranjas ali na palheta. Eu mostrei para vocês um estudo do Sorolla, eu acho, né, que é um estudo de palheta ótimo, né, de entendimento cromático do que está acontecendo ali, do desdobramento dessas cores. Então seria isso, é algo bem simples, aliás, de se fazer, mas precisa ser feito obrigatoriamente depois dessa análise cromática. Se vocês não fizerem a análise cromática antes, vai ser um tiro no escuro. Vocês vão, tem esse azul, aí vai lá, pega o azul, tem esse amarelo, e não entendeu a lógica do que está acontecendo ali. Por isso que eu vou cobrar da próxima vez, na próxima etapa, a análise cromática num descritivo, totalmente escrito mesmo. Percebi que as cores, que a relação cromática principal é essa, que a cor regente é essa, que a gente tem essa outra relação cromática acontecendo nesse cantinho aqui. Eu quero um descritivo muito bom, tá? E também uma justificativa do desenvolvimento desse estudo de palheta. Posso até fazer uma... Aliás, né, Sara? Sara, você pode... Tá bom, a Sara tá na moderação aqui. Tô vendo que tem mesmo um spam. Não faz mal, gente. O lance Sara, você bem podia fazer um exercício assim, né? Pro pessoal ver. Ia ser legal, ia ser bom pra você. E a gente ficava com esse material de aula, que tal? Olha o delay, olha o delay. Sim? Bom, eu vou tomar que sim. Sim, sim. Então tá ótimo. Beleza. Vamos voltar aqui então para nossa mesa. Gostaria muito de ter feito para vocês a montagem de palheta da outra vez. Eu não fiz isso, né? Eu queria ensinar vocês a montar uma palheta de pintura 1. Ana Lenze, sépia não pode usar. Ana, eu vou falar exatamente das tintas que a gente tem lá na nossa lista de materiais. Se você tem ainda alguma dúvida sobre o que pode e o que não pode usar, vá à nossa lista de materiais que está tudo escrito lá, tá bom? Então, na técnica óleo,
e também na técnica em acrílica. Vamos lá, como é que a gente monta uma palheta? Eu expliquei a vocês, né, que a gente precisa segurar a palheta assim. Então a parte menor é para baixo, a parte maior é para cima. Geralmente, os pintores, eles colocam nessa área aqui, né, que é a área de mais acesso, que a gente está pintando, né, tá aqui é muito fácil, né, fazer essa transposição. Aqui já é mais chato. Então, eles usam muito essa área aqui para as cores que a gente mais troca e para as cores que a gente usa muito, em muita quantidade, que a gente usa mais rápido. Quais são as cores que a gente usa mais rápido? Branco, né? Os brancos. Eu vou botar aqui o branco que eu uso. E os amarelos. Ah, poxa, por que a gente usa tão rápido os amarelos e os brancos? Porque são cores muito claras. Então é normal que a gente use isso rápido. Então a gente vai ter aqui na nossa paleta os brancos, mas eu vou colocar aqui o branco de zinco porque ele é uma opção para você fazer sobrecamadas. Não é, o branco de zinco a gente não trabalha com ele à la prima. Quando a gente está começando um trabalho, a gente usa só o de titânio porque ele tem um poder tintorial muito grande e o branco de zinco não. Né? Então eu vou botar o branquinho de titânio aqui, vou botar o meu branco de zinco aqui e vou até mostrar para vocês como é que eles são muito, muito diferentes. Eu sei que há pessoas que já viram, tem gente que se esqueceu dessa informação, então eu estou trazendo aqui o meu molhinho de gelatina, já estava pronto. Então eu vou trazendo isso aqui para vocês darem uma relembrada, né? Então isso aqui, ó, é o meu zinco. Olha como é que ele é super transparente, né? Na verdade a gente chama isso de translucidez e não de transparência, né? Transparência é quando a gente realmente forma um filtro daquela cor. Aqui é como se a gente formasse uma névoa, né? Com essa cor. E se a gente pega o branco de titânio, nossa, ele tem um poder tintorial muito maior. E é por isso que a gente usa o titânio tanto nas têmperas, né? A acrílica só existe titânio. A acrílica é uma têmpera, né? Porque ela é solúvel em água. Então a gente tem um poder tintorial muito diferente entre os dois. Eu acho que dá pra ver muito bem aí. Vou abaixar um pouquinho. Então aqui zinco e aqui titânio. E é por isso que a gente começa sempre com titânio, tá? E vocês provavelmente vocês só usaram titânio até agora, porque vocês ainda não desenvolveram essa parte da pintura em camadas. E podem desenvolver, de fato, nesse momento da pintura 1. Seria excelente se vocês pudessem fazer isso. Aí a gente tem os ocres. O amarelo ocre, que é o nosso PY42, Yellow 42. A gente tem os amarelos de cádmio. E aí, eu estava falando com alguém há um tempo que eu ia mostrar como é que é esse amarelo de cádmio aqui da Block X, né? Eu até tinha conversado que ele tem um poder tintorial incrível e que eu ia mostrar aqui como é diferente de um amarelo de cádmio nacional. Acho que eu nem tenho amarelo de cádmio nacional. Só para você ter uma noção do poder tintorial dele. Ele se equipara até ao branco de zinco. Olha que cobertura incrível que ele tem. Acho que foi a Caroline que falou comigo sobre isso. Enfim, aí nós temos praticamente esses dois amarelos. Ah, Marta, eu queria tanto um outro amarelo, eu queria um amarelo limão. Posso somar aqui um amarelo limão? Pode,
pode somar, depende do seu pintor âncora. Se eu vi que o seu pintor âncora está trabalhando com amarelo limão, é claro que eu vou falar, vamos colocar um amarelo limão aí, ou mesmo um verde limão. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Aqui a gente tem outros tipos de amarelo, que são amarelos médios, que são amarelos que não tem essa abertura para um amarelo mais frio. Esse aqui já vai para um verde mais limão, olha só. Ai, gente, tá cheio de óleo. É um Van Goghzinho. Mas aí, gente, isso não tá na nossa paleta oficial, tá? Então, é só mesmo se eu vi que o pintor usa um amarelo limão ou um verde, assim, que precisa de uma abertura maior, aí a gente libera o uso desses pigmentos. Aí depois a gente tem os nossos vermelhos, que são o vermelho terra de siena queimada, da Corfix. Por que da Corfix? Porque o da Acrylex, ele é muito amarronzado, ele não é legal. Eu tenho esse material em casa, mas eu não tenho aqui, olha só que chato. Em casa, na faculdade, mas eu não tenho aqui. Muito chato. Queria mostrar para vocês a diferença entre um Acrylex e um Corfix. O Corfix, o vermelho dele é muito forte. Ele é bem mais saturado. O da Acrylex, ele é bem mais amarronzado. Então eu prefiro o Corfix. Então, o amarelo limão, a partir do amarelo de cádmio, é impossível. Porque, gente, cada pigmento é um serzinho particular. Então eles têm características muito próprias. Às vezes a gente não consegue imitar um pigmento com outro, mas a gente consegue chegar numa cor a partir de outras cores, entendeu? Mas há particularidades. O limão é um caso bem particular. Você não consegue, porque ele é uma primária, entendem? Ele é uma primária. Eu esqueci de botar um amarelo aqui, que tá lá na nossa paleta, que é exatamente, e aí eu vou voltar aqui, que é o nosso amarelo o amarelo ocre, só que transparente. Olha só como é que ele é diferente, nem parece que ele é um ocre. Mas esses dois pigmentos são o PY42, que são o ocre, só que eles são tratados de forma diferente. Então a gente tem um que é muito transparente, que é esse aqui. Então ele tem um nível de transparência incrível, ele é maravilhoso para vocês fazerem velaturas, filtros de cor. Ó, que lindo. Então essa transparência, ela é muito importante, necessária, útil. E a gente tem o mesmo pigmento, só que sem transparência nenhuma. E ele muda radicalmente assim de vibração. Então são tratamentos diferentes que o mesmo pigmento recebe para ele ficar ou opaco ou então transparente. Aqui o transparente, como é que ele fica mesmo transparente, se a gente espalha mais ele, ó. É bem interessante essa diferença, sabendo que os dois são o mesmo pigmento. Nem dá para acreditar, né, gente? Deixa eu tirar esse limão aqui que está escorrendo. Enfim, vamos para os vermelhos. Então, primeiro eu vou tirar esse limão aqui para não confundir ninguém. Vou trazer ele aqui para o cantinho. Então, a gente passou dos amarelos para os vermelhos. Percebam que os amarelos são a cor mais clara do nosso espectro, né, cromático. Por isso que a gente começa com os brancos, vai para os amarelos, depois vai para os vermelhos. E aí a gente tem o vermelho terra de siena queimada. Cadê ele? Tá aqui. A gente tem o carmim, que é o substituto do magenta, gente, na tinta óleo. Porque o carmim, eu estava até falando, acho que com Iago hoje.
que o carmim ele tem uma transparência muito bonita. E se você quiser, você soma um pouquinho, olha, do branco de titânio dele e ele vai para o espectro magenta. Então é muito melhor você ter um carmim, porque com o carmim você consegue fazer violetas muito profundos. Se você usa o carmim com azul ultramar ou o carmim com azul fitalo. Daqui a pouco a gente faz. Outra coisa, outro vermelho que pode estar aqui presente, né? Que é o vermelhão francês ou o vermelho de cádmio, que é o nosso preferido, né, para a nossa paleta. Eu tenho aqui um vermelho da Grumbacher, que ele equivale a esses vermelhos, olha. Então ele tem uma potência de cobertura grande. Ele é um vermelho que tem uma cobertura boa, mais opaco, né? E ele é muito usado para a gente fazer uma variação incrível dos laranjas com ele. Porque se a gente usa o carmim para fazer os laranjas, esses laranjas eles ficam um pouco mortiços. Agora, um vermelho desse, tá? Com esse amarelo de cádmio, sim, o que está aqui é um verde limão, não é nem um amarelo limão, porque eu não tinha aqui para mostrar para vocês. Mas se você pega esse vermelho e coloca um amarelo de cádmio, olha só que laranjão super vibrante que vocês têm. Se eu faço a mesma coisa com o carmim, eu não vou ter esse laranjão, eu vou mostrar aqui. O carmim tá ali em cima, né? Deixa eu só limpar o pincel. Se eu faço a mesma coisa com o carmim, é um laranja mais mortiço que eu tenho. Olha, fica um laranja meio sujinho, sabe? Cadê meu carmim? Mais um pouquinho aqui para vocês verem. Então, ó, é uma vibração que fica aquém desse laranja. Um laranjão e um laranja que é um laranja um pouco mais mortiço. Então, para vocês conseguirem uma potência de laranja, né, uma vibração de laranja que seria mais próxima daquela vibração das cores primárias do círculo cromático, seria o amarelo de cádmio com o vermelhão mesmo. Com vermelho de cádmio ou com vermelhão francês. Então nós temos esses vermelhos e temos também um vermelho transparente, que ele é exatamente a relação entre o ocre e o ocre transparente é entre o vermelho terra e o vermelho terra transparente, que eu só tenho aqui dessa marca, que é da Rembrandt, que é um vermelho transparente lindo, e olha só que interessante, esse aqui é o PY42, esse aqui também, né? Os dois são o mesmo pigmento. Esses dois aqui também são o mesmo pigmento. Peraí que tá um pouquinho coisado aqui. Deixa eu tirar com a espatulinha. Eu tiro até essa camadinha. Que ela não tá mais prestando não, secou. Então é a mesma relação, é o mesmo pigmento, é o Red 101, só que tratado de diferentes formas. Então, enquanto esse aqui é totalmente opaco, esse aqui é ele transparente. Ó. Então, aqui é o Red 101 opaco, aqui ele transparente. Aqui o ocre opaco, aqui o ocre transparente. Nem dá pra ver direito, né, o ocre transparente, tão transparente que ele é. E com a cor da paleta, então, ele fica mais incógnito ainda. Muito bem. Vocês estão prestando atenção na cigarra, né? Eu tô aqui falando igual uma doida, né? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Então, tenho esses 4 vermelhos, na verdade, né?
2 PR-101 e o carmim e o vermelho francês, ou então o vermelho chinês, ou então o vermelho de cádmio, tem que ser um vermelhão. Eu coloco lá o de cádmio, porque eu acho que é o vermelho, acho não, tenho certeza, é o vermelho mais aberto e mais opaco que a gente tem, tá? Então tá lá na nossa lista de materiais o cádmio. Muito bem, agora a gente vai passar para os nossos queridos azuis. Nossos azuis... eu não tenho nada nacional aqui, gente, desculpa. Queria mostrar para vocês o nacional, porque eu sei que é bem melhor quando vocês veem o nacional, mas vou pegar os nossos importados, tá? Então vamos lá. Temos mas olha, são os mesmos pigmentos que tem no nacional, ok? Então não fiquem com medo de comprar o nacional, porque o nacional lá é especificado na nossa lista de materiais, ele é o mesmo pigmento que tem aqui, que é um Blue 29, que é o azul ultramar francês. Então nós temos o azul ultramar francês, que é diferente do ultramar original, que vem da pedra lápis lazuli. Esse não, esse é feito industrialmente de uma outra forma. Inclusive tem tem lá no nosso link de vídeos, tem como fazer o ultramar pela lápis lazuli. É incrível o processo de fabricação. Anotem aí, se vocês tiverem curiosidade, vão lá. Se vocês não tiverem curiosidade, vão lá também. E vou pegar também o azul fital, que é outro azul. Por que tem 2 azuis, né? É porque eles têm personalidade, gente, muito, muito diferentes, esses 2 azuis. Um é totalmente voltado para um azul mais avioletado, que é o azul ultramar. E aí eu mostro para vocês que isso com branquinho, né? A gente vê que ele avioleta bem. E o outro é muito mais voltado para um azul esverdeado, que é o fitalo. Então a vibração deles é muito diferente. Olha, um azul muito mais calmo, que vai para os violetas, e um azul muito mais esverdeado, e ele tem uma intensidade, né, de cor assim que nos afeta de uma forma mais drástica do que esse, justamente porque esse tende para os violetas, esse aqui vai tender para os verdes, que a gente fala. Poxa, qual é a transparência dos dois? Os dois são super transparentes, são azuis maravilhosos para se fazer velatura. E é isso. Aí eu tô vendo aqui uma pergunta, né? Que a pessoa fez os trabalhos em acrílica, mas vai fazer os quadros em óleo. Olha, isso foi uma coisa que eu conversei com vocês no início do período, que seria muito bom que vocês usassem a mesma técnica para trabalhar o estudo e o trabalho final, porque isso muda, gente. Não é porque os pigmentos vão mudar, mas é porque cada técnica tem suas características, então seria mais interessante você usar a mesma técnica para fazer o estudo e também o trabalho final. É assim que a gente faz normalmente em pintura 1, tá? Então, eu não sei se você teve algum empecilho para trabalhar o óleo nos estudos, mas se você puder, os próximos estudos faça com óleo, tá? Já que você quer trabalhar óleo no final, faça os estudos com óleo também, que você vai se beneficiar disso. Não faça mais os estudos em acrílica. E deixa isso anotado lá no seu relatório final, que você entendeu isso no meio do período e a partir da etapa 2 começou a fazer os estudos em óleo para fazer os trabalhos em óleo também. Combinado? Vou falar sobre azul cobalto e azul da Prússia. E deixa eu ver aqui se caiu, gente. Eu acho que não caiu não, acho que foi aquele meu problema do celular de sempre, que meu celular às vezes ele simplesmente sai da rede. Acho que sim, né? Deixa eu ver se aqui tá tudo bem. Sim, né? Aqui tá tudo ok. Ok. Aqui ainda não.
Aqui tá voltando. Meu Deus, gente, mas como é chatinho isso. Deixa eu só voltar. Ah, voltou. Acho que voltou. Oi. Deixa eu ver aqui se voltou. Voltou. Ah, beleza. Posso falar do azul cobalto e do azul do azul da Prússia. A gente tem esse aqui, que é o azul da Prússia. Eu vou colocar ele aqui do lado pra gente fazer as comparações. Ele é bem, o azul da Prússia, ele se aproxima muito, muito do fitalo, tá? E o cobalto, tem aqui. Tem um cobalto aqui. E o cobalto, ele tem essa característica de ser um azul com uma cobertura muito boa em relação à opacidade, diferente desses três aqui. Esses três aqui, eles são bem transparentes e esse aqui é muito opaco. Deixa eu só voltar aqui, gente, para atualizar. Acho que atualizou agora. Beleza. Deixa eu meter as mãozinhas aqui para ver se está tudo certo. Tá. Ótimo. Então vamos lá. Olha que interessante a cobertura desse cobalto. Opaco demais, assim. O azul cobalto, ele é um azul muito usado para quem quer esse poder de cobertura imenso, sabe? Então, se alguém aí tiver o cobalto da Acrylex, por exemplo, ou da Corfix, vai ver que não é um cobalto original. Vai ver que é uma mistura, né? Uma mistura de branco, geralmente é branco, com um pouquinho do fitalo, com um pouquinho do azul ultramar, e aí eles fazem um cobalto falso, porque o cobalto em si é muito caro, tá? É uma cor muito cara, acho que nem é produzido pelos nossos nacionais. E aqui o azul da Prússia, que eu falo que é parecido com o nosso fitalo, mas ele é mais escuro do que o fitalo. Então vou misturar ele com um pouquinho de branco para vocês verem como a vibração dele é diferente. Ele vai mais para os violetas também. Ó, quando ele está puro, ele pode até ser confundido com fitalo, mas quando a gente vai desaturando com branco, a gente entende que ele tem uma vibração mais avioletada, não tanto quanto o ultramar. Ele fica entre o fitalo e o ultramar, em termos de vibração. E o cobalto, ele tem essa vibração. Deixa eu botar um pouquinho do branco no cobalto para vocês verem. Ele tem essa vibração também um pouco mais acentuada para um azul primário, sabe? Ele caminha para o que a gente chama de um azul primário, o cobalto original, né? Que é esse aqui que eu tenho. O que a gente tem na Acrylex, Corfix, geralmente é uma misturinha que faz a gente entender mais ou menos essa cor, tá? Vocês podem até dar uma olhada, checar o tubo e ver o que tem escrito lá. Showzão. Então, mas para as nossas aulas, a gente vai usar fitalo e ultramar, porque esses dois aqui estão fora da nossa paleta. Você já tem muita informação para internalizar. E por fim, o preto, que é o PBK7, né? BK é Black 7. É um preto de marfim. Muito bom. Isso aí. É um preto de marfim. Ou um preto de óxido. Não, gente, é um preto de óxido de ferro. Que ele tem, ó, uma transparência muito boa. E ele é ótimo para você desaturar algumas cores, né? Com preto, com branco. O preto a gente raramente usa sozinho. Então, se a gente quer um violeta bem fechado, e aí eu vou fazer o violeta ali com o nosso azul fitalozinho. Vamos fazer uma secundária aqui.
e um carmim, por exemplo. Eu acho que esse aqui é o melhor violeta que a gente consegue nessa paleta. É o violeta mais violeta. Querem ver? Desaturado com branco. Olha que lindo que ele fica. Aí tá vibrante demais, a gente desatura com um pouquinho do preto. Ó, como é que começa a baixar a saturação. Aí põe mais um pouquinho do branco, você já tem ele totalmente desaturado. Então, eu queria fazer essa demonstração para vocês, principalmente para vocês entenderem as características dos pigmentos que a gente trouxe para a paleta de pintura 1, né? E também para vocês entenderem a montagem dessa paleta. É importante vocês montem com essa organização. Eu vejo gente botando tinta aqui, 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 não limpa essa área de trabalho. A paleta é para a gente montar, remontar, substituir, não deixar a tinta ficar dura e secar, porque isso é ruim. Para a camada pictórica, né? Até para o nosso trabalho. Eu vejo um monte de gente, tem uns artistas que eles vão sobrepondo a tinta, então essa seca, coloca aqui em cima de novo, aí fica aquele bolo imenso assim, ó, de tinta azul sei lá, azul ultramar. Esse é ultramar. Aí fica aquele bolo de ultramar, a parte de baixo é ressecada, a parte de cima aquele repôs. Cara, isso é totalmente errado, totalmente fora de qualquer apuro técnico de quem entende que você não pode trabalhar com tintas que começaram a secar, que tem aquela lenoxina, que é aquela camadinha dura, né, que fica em cima da tinta quando ela começa a oxidar. Você não pode simplesmente furar ali e usar o que tem dentro. Isso não é legal para a camada pictórica. E eu vejo muitos artistas, inclusive profissionais, né, que a gente considera artistas profissionais, fazendo essa bobagem. É uma bobagem. Tem gente que tem nervoso disso, tem gente que adora, gente. Tem gente que adora. Às vezes, assim, o Lícius, ele tem essa coisa, assim, de, às vezes, coloca aqui, sabe? Aí coloca aqui, coloca aqui. Eu falei assim, cara, vai limpar essa paleta, sabe? Pega uma espátula, conhece isso? Então, uma espátula, muito prazer, vai limpar essa paleta. Eu fico com muito nervoso também. Eu lembro das palhetas penduradas pelo ateliê da Eva. Exatamente aquelas das quais a Marta tem pavor, né? Que ela sai correndo e quer bater em todos os estudantes porque ela ensina do jeito certo em pintura 1. Aí a pessoa chega lá em pintura 5 e super se acha e acha que está fazendo uma inovação, mas ela só está fazendo besteira. É isso que eu acho, gente. Sinceramente, Marta sincera. Vocês sabem que eu sou sincera. Sou objetiva e sincera. Então é isso. Eu gosto de pôr papel filme por cima da paleta. Daí quando tá tudo bagunçado eu só tiro o plástico. Olha, gente, não faz isso não faz isso não. Porque o papel filme, ele vai refletir, entendeu? Você tem ali uma superfície para você achar as misturas muito complicadas. Não faz isso, simplesmente, ó, acabou de trabalhar, pega o paninho, bota um pouquinho dessa porcariazinha aqui, ó, do solvente. Simplesmente limpa. Acabou. Não tem o que falar. Falar assim, muito difícil fazer isso. Não faça isso, gente. Não faça isso. E as cores, à medida que as cores forem secando, e que você não puder mais aproveitar, o que você faz? Você vai lá, tira a cor, bota num papel higiênico, joga no lixo e repõe, né? Vem com um paninho com um pouquinho de solvente, ó, já limpou. Vocês viram, né? Eu peguei uma paleta limpa para fazer essa demonstração. Por quê? Porque a minha paleta fica limpa. A minha paleta, ela fica limpa. E quando eu preciso repor, ou quando eu preciso aproveitar uma tinta e a paleta está muito bagunçada, porque óbvio que ela vai ficar bagunçada enquanto eu estou pintando. Não tem jeito de não ficar. Aí quando eu vejo que está muito bagunçada, o que eu faço? Eu pego uma paleta de apoio, que pode ser uma outra paleta, pode ser um pedaço de vidro, né? Aí as cores que ainda estão boas, eu vou lá, pego com a espátula, transfiro para outra e depois volto com ela para cá, sem nenhum problema, assim eu não perco a tinta. A gente, de fato, a gente tem esse lance, né? Que a gente gosta de poupar a tinta, óbvio, né? Eu não vou usar uma tinta que me custou caro, né, que vai me fazer falta,
Eu não vou desperdiçar, eu sou totalmente anti-desperdício. Mas tem jeito de vocês irem renovando a paleta, limparem a paleta de uma forma mais total, né? Assim vocês levam a tinta para uma superfície, depois vocês trazem para aqui de volta. E a espátula é muito importante para isso, né? Tem gente que fala, a espátula é para misturar a tinta, é para trabalhar o espatulado. Não, é para fazer todas essas operações que ficam nos bastidores, né, da pintura. É isso. Ah, sim. Vou dar uma dica sobre espátula, que eu acho muito importante. Espátula boa é espátula que tem maleabilidade. Eu vejo o pessoal às vezes comprando espátula super barata. Essa aqui, cara, eu não consigo mais ler a marca, mas eu acho que é uma Van Gogh, tá? Eu vejo o pessoal comprando espátula barata porque... E a espátula é dura, ela não tem isso, sabe? Você não consegue fazer isso com ela. E o bom é uma espátula maleável. A espátula dura, você não consegue tirar as coisas do lugar. E você vai ficar de paciência cheia e vai jogá-la fora. Essa aqui eu tenho há uns 15 a 20 anos. Essa espátula, essa aqui. Então, é um troço que vai durar a vida toda de vocês. Invistam numa boa espátula, né? Que ela não vai acabar. Deixa eu ver... Vamos para acrílica, porque são 11h31 e eu quero muito falar com vocês sobre acrílica, que eu vejo que tem muita gente aí interessado e trabalhando com acrílica. Então vou tirar essa gente daqui e a gente vai falar sobre paleta de acrílica e montagem de paleta em acrílica, né? Porque a gente conversou sobre algumas marcas da outra vez. Deixa eu só botar as coisinhas no lugar. Esse vem pra cá. Vai pra lá. Você também. Eu faço uma observação para vocês na hora de comprarem o amarelo ocre, comprarem da marca Corfix. Corfix não, Acrylex. É a única cor que eu falo, gente, tenta comprar da Acrylex, porque a Corfix mistura o amarelo ocre com um pouquinho de branco. Eu acho isso muita maldade conosco. Então, tem outra observação. Pois é, espátula grande, às vezes também é um problema, né? Porque você não consegue... Eu gosto muito dessa, gente, olha só. Ela é média, sabe? Eu tenho uma pequenininha, deixa eu mostrar as outras. Tem várias aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui que eu acho que vocês vão ver com mais contraste, assim. Tem vários tamanhos aqui. A que eu gosto mais, com certeza é essa. Porque além dela ter uma maleabilidade, ela tem uma forminha que eu consigo pegar mais tinta. Essa aqui, ela é ótima também. Todas essas são da mesma marca, olha. Essas três são da mesma marca. Todas são bem maleáveis. Mas a que eu gosto, que eu acho que tem a melhor forma é essa, que é a que eu tenho há 20 anos, desde que eu sou estudante, eu tenho essa. Essa aqui eu acho que foi do Lícios, quer dizer, foi. Né? O que eu roubo as coisas? Mentira. É da gente, é tudo da gente, tá, gente? É a comunhão de bens que a gente casou. Então, não, mentira, é separação parcial, mas tá valendo. Essa aqui, ela tem um formato mais alongado, então não aprecio tanto quanto essa. E essa aqui é muito gigante, cara. Só se eu estivesse trabalhando fazendo murais, entendeu? Trabalhos em grandes dimensões, com certeza eu usaria essa aqui, seria maravilhosa. Mas para os trabalhos que eu tenho, que são médios, eu acho que ela não me serve tanto. E tem a pequenininha, essa aqui a gente herdou de um professor nosso, que é o Vladimir Machado. E ela é uma espátula boa, porém muito pequenininha. Então, para que ela serve? Ela serve para fazer pequenas misturinhas, sabe? Para você trabalhar detalhes. E às vezes você tem uma parte assim na paleta que você precisa ajeitar e você vai trazendo a tinta com ela.
Mas a minha primeira opção, sem dúvida, seria essa aqui. Ah, a sua é dessa gigante, né? Não, ninguém precisa ligar pro Ulisses não, gente. Tá tudo tranquilo. A gente já negociou essa parada das espátulas. O lance, o que eu fico com nervoso é quando ele some com as espátulas. Aí realmente a coisa fica muito complicada pra mim. Vamos tirar essa daqui. Deixa eu botar a maletinha lá. E vamos falar sobre palhetas para acrílica. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui na galera. Eu tenho todas as cores da nossa paleta, né, de acrílica lá no fundão. Aqui eu não tenho todas, mas eu vou tentar fazer o possível pra gente chegar na montagem de uma paleta, só para vocês entenderem, tá? Meu branco tá aqui, não é um verde. É um branco, já temos um amarelo, eu tenho até o ocre aqui que é maravilhoso, o ocre da Acrylex é realmente muito, muito bom. Vou mostrar pra vocês uma tinta iridescente. Ai, que droga, gente, tem esse problema de eu não conseguir abrir. Ai... Realmente vai ser difícil. Não vou conseguir abrir. Algumas eu não vou conseguir abrir. Não tenho força na mão. E eu tô com o pulso, eu vou dizer a vocês assim, tô com o pulso muito detonado. Porque eu fiz umas bobagens, assim, de fazer umas limpezas pesadonas em casa. E aí limpar teto, sabe, gente? E aí eu detonei o meu pulso. Eu vou pedir desculpa a vocês, mas eu vou fazer uma simulação, tá? Do que eu faria se eu estivesse montando a paleta em acrílica. Pensa que as tintas estão lá no na nossa lista de materiais. E o que eu acho mais importante, pegar água. Peraí. Sem água não dá para trabalhar com acrílica, de jeito nenhum. Então, se eu estou trabalhando com um tubinho, é muito tranquilo, né, gente? Não tem nenhum mistério de como vocês podem colocar a tinta na paleta. Mas que paleta é essa? Vai ser uma paleta de madeira? Não, nunca, jamais. Ah, porque eu gosto tanto da paleta de madeira. Gente, paleta de madeira é para óleo. Por quê? Porque você não precisa lavar a paleta de madeira. Não se lava a paleta de madeira. A gente usa o solvente para limpar a paleta de madeira e acabou. Mesmo porque esse é um crime ambiental vocês ficarem lavando uma paleta de madeira em que vocês sujaram com óleo, com solvente, etc. Então o que a gente usa? A gente usa pratos, de louça, pratos plásticos. Eu tenho um prato plástico muito bom que... Eu não sei se eu tenho um aqui, mas os meus melhores pratos plásticos ficam lá no ateliê da Eba. E são pratos plásticos leves, grandes e brancos. Então, quanto mais clarinho for, melhor. Eu acho que esses aqui ainda tem essa interferência, né, de desenho e tal, que é um conjunto de louça antigo que eu tenho e que quebrou metade, e aí eu trouxe para o ateliê para usar aqui. Então uso muito no ateliê por causa disso. Mas o importante mesmo é que vocês tenham ao menos 2 suportes. Um para vocês colocarem as tintas e outro para vocês fazerem as misturas.
Geralmente eu falo para vocês terem suportes de tamanhos diferentes. Eu trouxe até esse aqui, que é muito bom para você preparar uma quantidade grande de tinta, que é um prato um pouco mais fundo, né? Então, se vocês tiverem que preparar uma quantidade grande de tinta e trabalhar essa tinta em aguadas, né, uma tinta muito líquida, esse prato seria ótimo como um prato de apoio. Mas o prato para vocês disporem as tintas precisa ser diferente dos pratos de mistura, porque senão fica tudo uma bagunça. Eu vejo às vezes estudante com as tintas aqui bonitinhas e usando essa parte como prato de mistura. Só que quando isso aqui fica bagunçado, e fica bagunçado muito rápido, a acrílica por ter o solvente, né, a água como solvente, a nossa área de mistura, ela fica bagunçada muito mais rápido, porque a gente tem de aguar a tinta. Então eu vejo a pessoa perder todas as tintas que ela colocou aqui, porque ela precisa lavar essa parte, ela não consegue mais trabalhar. Então o truque que eu acho muito importante, tá? Usar um prato só para botar as tintas e outro só para fazer a mistura. E se você tiver possibilidade, tenha um prato mais fundo ou uma cumbuquinha para você fazer uma aguada muito grande, entendeu? Preparar uma grande quantidade de tinta mais líquida, que é muito bom ter um outro prato. Então, como é que eu faria se eu tivesse o... Meu Deus, eu lavo os meus potinhos de solvente depois de decantar e passar para outro pote. O certo seria não lavar então? Cara, não lava. O certo, quando você decantou, né? E sobra essa sujeirinha aqui, deixa eu fazer pra você ver. É assim, ó. Pega outro potinho limpo. Traz pra cá o solvente. Aqui eu já mexi hoje, tá? Aí, esse restinho que ficou, né? O que é ideal fazer? Pegar um papel higiênico ou um pano que você já esteja para jogar no lixo orgânico e limpa. Limpa tudo. Papel higiênico é melhor porque ele absorve melhor do que pano sujo, porque o pano sujo já tá assim com muita carga, né, de tinta ali. Uma quantidade muito grande. O papel higiênico você também joga no lixo orgânico. Aí esse paninho vai para o lixo orgânico e esse potinho fica pronto para receber isso aqui, né, o seu solvente de novo, assim que esse aqui decantar. Tem muito pouquinho aqui, eu colocaria mais nesse momento. Enfim, entendeu, né? Aí se você quiser lavar esse com detergente e uma esponjinha e tal, até pode, porque o que tem aqui é só resíduo, mas o resíduo mesmo você já tirou com papel higiênico e já jogou no lixo orgânico, tá bom? Deixa eu ver se caiu ou se é meu celular de novo. Tá ótimo. Vamos lá. Como eu faria isso? Ai, gente, nada abre. Eu vou chorar. Não tenho força para abrir pote nenhum. Então, vamos lá. Esse aqui tá secando. Meu Deus do céu. Tá secando. Falei tanto do amarelo ocre que é maravilhoso, é mesmo? E o meu pote tá quase seco. Ainda dá para aproveitar, porque a gente consegue diluir com um pouquinho do gel. Mas essa espátula tá muito macia para tirar. Nossa, olha só que estrago. Será que dá ainda para dar uma resolvida nele? Quando a tinta tá assim, nessa consistência mais emborrachada, né? É sinal de que a gente não fechou o pote bem. Então, culpa minha. Acho que não dá mais para salvar esse potinho aqui, o que restou aqui dentro. Que não é muito não, tá, gente? Então não fiquem com tanta pena não, mas foi o pote que eu consegui abrir e por acaso o pote que tá com a tinta totalmente emborrachada aqui dentro, eu vou jogar até fora.
Não dá mais para salvar. Sinto muito. Adiós. Adiós, amarelo ocre. Então, deixa eu abrir o meu branquinho. Estão vendo, né? Que pote é esse, né? Esse pote aqui era um pote de Vênus, eu acho. Um produto para branquear a roupa. E aí eu coloquei o branco, porque a gente tem um potão de branco. Então, a gente, para não ficar acessando esse potão toda hora, a gente colocou nesse aqui. Também não tá muito católico não, mas tá bem molinho assim em relação ao amarelo ocre. Aí se você tem uma tinta que já tá numa consistência assim mais duvidosa, o que a gente faz, né? Quando ela não tá tão molinha assim. Mas esse aqui ainda dá para usar tranquilo. Inclusive eu vou botar um pouco de água aqui em cima para ele não amolecer tanto. Você vem com o gel médium para matizar e dá uma amolecida nele. Esse aqui é de outra marca, da Mural. E dá uma amolecidinha nele, ó. Tranquilão. Dá pra usar tranquilo. Então vocês vão aí aprendendo os bizus e também a consistência, né? Que a gente pode ainda usar acrílica porque existe esse problema da tinta ir secando no pote, da gente perdendo. Inclusive essas tintas importadas como a Amsterdã, essa aqui ó, que eu mostrei para vocês, que são mais liquefeitas, elas evitam isso. A gente agita bastante para emulsionar bem o que tem dentro. Mas elas evitam esse problema. Vamos, fofo. Veio demais. Olha só. Ela ainda tá numa ótima consistência. É uma tinta que tem aí, no mínimo, 20 anos, né? Essa aqui. Ainda tá perfeita para uso. É um vermelho terroso maravilhoso. Lindo, né? Então ainda dá para usar. Então, como é que eu faço? Eu coloco as tintas ao redor do pratinho. O preto aqui. O meu negócio caiu de novo, porque é muito chato. Fica caindo essa rede. Deixa eu ver se a gente ainda tá lá. Que mala. É um PR-101, tá? É o mesmo vermelho terroso da Corfix, do tubinho da Corfix, que é o mesmo daquele nosso poxadrez vermelho terra e tal. Eu acho que tá tudo certo, né, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? Acho que sim. Não sei se caiu. Deixa eu tomar uma água. Me avisem aí. Ok, obrigada, Ana. Valeu pelo retorno. Então eu coloco em volta do prato, coloco na ordem que a gente combinou lá na paleta de óleo. Então seria o branco, os amarelos, os vermelhos, os azuis e os pretos, né? E vou fazendo as misturas aqui. Então, no prato das misturas. E esse prato aqui é que eu sempre vou lavando. Ah, e onde você coloca o gel para matizar? Pode ser aqui no centro, ó. Coloca ali no centro do pratinho, né? E aí aos poucos a gente vai pegando, misturando e trazendo para cá esse trabalho das misturas. Pincel que eu tenho aqui para acrílica são os mesmos que eu uso no óleo, gente. Não tenho essa coisa de um pincel para óleo, outro pincel para acrílica. Eu não tenho muito essa distinção, não. Então a gente vai trabalhando as misturas sempre aqui. E quando isso aqui tiver esgotado de bagunça, porque de fato a acrílica seca muito rápido, né? Nessa temperatura então seca mais rápido ainda. Aí vai lá, lava, né? Passa um pano, lava no tanque e volta
com um prato renovado, mas com todas as suas tintas ainda aqui funcionando, ainda frescas, ainda puras, né, sem estarem misturadas com outras coisas. Então é muito importante vocês terem um prato de apoio e o prato em que as tintas ficam dispostas. Ia mostrar para vocês esse retardador de secagem, que é a mesma coisa, tá? Que o gel médium da Corfix, que o gel médium da Moral, que é esse retardador de secagem da Grumbacher, que ele também é, ó, super transparente, exatamente isso aqui, só que de uma marca bem conhecida, que é a Grumbacher, né? Então existem nas marcas importadas também o gel médium, que eles chamam gel médium para matizar. E uma coisa muito boa que a gente tem com esse gel médium é a possibilidade de a gente não precisar ficar aguando tanto a tinta. Então a gente usa esse gel para dar o que eles chamam de corte na cor, que seria o corte para fazer a velatura. Então ele funciona como se fosse o seu molinho de velatura. Você quer fazer um preto mais transparente? Aí você adiciona no seu gel médium e ó, você já tem a sua camada de preto mais transparente, né? Para fazer uma velatura, por exemplo. Ou então, se você quiser fazer um esbatimento, você pode usar um pouquinho do seu branco de titânio ou um pouquinho do seu amarelo ocre, né? Que é o pigmento mais opaco, e colocar um pouquinho do gel médium também. Que a gente não tem o branco de zinco na acrílica, né? A gente só tem o de titânio, mas isso não impede de vocês usarem o gel médium como o molinho de velatura, no caso do óleo. É um substituto. Então seria mais isso que eu tinha para falar com vocês em relação à palheta. A tinta acrílica, ela tende a ser um material que a gente bagunça muito mais do que o óleo, né? Com o óleo a gente consegue se organizar um pouco melhor. Eu vou voltar com esse aqui para cá. Vou aproveitar, vou dar uma bela mexida. O vermelhão. Vocês veem, né? É uma tinta que tem uma viscosidade boa, mas ela é bem mais líquida se a gente for comparar com a tinta nacional. Mas em compensação, ela é super pigmentada. Ela tem uma pigmentação excelente, gente. Olha só a cobertura dela. Que incrível, né? Tô aqui bagunçando pra caramba, mas tudo bem. E eu tô vendo que aqui caiu de novo. Eu realmente não entendo o que está acontecendo com o meu celular. Eu vou trocar esse roteador urgente. Nunca vi. Que chatice. Ainda bem que o celular do Ulisses continua funcionando, né? Tô vendo que tá dando tudo certo ali. Enfim, deixa eu ver se vocês escreveram alguma pergunta que eu não vi nesse meio tempo. Ah, beleza. Não. Então, assim, às vezes a tinta parece muito líquida, mas o poder de pigmentação dela é muito grande. Vamos testar uma outra? Eu vou pegar uma Grumbacher que eu tenho aqui. Deixa eu ver. Ah, não, tem essa Winsor & Newton, que é muito... Ai, é muito fofo. Essa cor é linda. Olha só que lindo, chama Oliva Pálido. É claro que é uma mistura. Vamos ver que mistura que é essa aqui. PW6, que é o branco de titânio. PG7, que é um Green 7, deve ser um fitalo, um verde fitalo, porque a gente tem o azul fitalo e o verde fitalo. PR101, que é justamente esse, é um vermelho terroso. E PY42, que é um amarelo ocre. Ou seja, daria para eu fazer essa misturinha aqui com tudo que eu tenho aqui à minha disposição.
né? Se eu tiver todos esses pigmentos, eu consigo chegar nesse tonzinho que é muito lindinho. E eu não sei por que a gente comprou, eu acho que foi porque a gente amou a cor. Mas olha o poder de cobertura dele, porque ele tem o branco de titânio ali no meio. Também é ótimo, um poder de cobertura excelente. Então as tintas importadas, né, elas têm isso, elas têm uma boa consistência, elas têm um poder de cobertura muito bom. É por isso que tem muita gente que acaba optando por importar, comprar as acrílicas importadas em estojos e tal, que eu acho que é uma boa opção para quem quer trabalhar exclusivamente com acrílicas, quer investir nessa técnica, eu acho uma ótima opção. Pode misturar com pincel ou tem que ser com espátula? Não entendi, gente. Claro, eu tô trabalhando com pincel aqui o tempo todo, fazendo as misturinhas, ó. Não, a espátula só serve para você ajeitar a tinta no suporte. Não faz muito... Não entendi. A gente trabalha com acrílica da mesma forma que a gente trabalha com óleo. Exatamente da mesma forma. Sendo que o molho de velatura a gente substitui por isso aqui, que é o gel médium para matizar, tá bom? É só isso, é muito simples. E o solvente da acrílica é a água. Outra coisa que vocês não podem esquecer, de deixar os pincéis sempre imersos na água, tá? Esse cuidado é um cuidado que é importantíssimo, porque se vocês não tomarem, vocês vão acabar perdendo o pincel. Pela milésima vez, a rede cai só no meu celular. Imagina só se eu estivesse fazendo transmissão com isso, né? Eu ia estar maluca já, eu ia estar muito mal. É engraçado que no celular do Lício isso não acontece. Ele falou que é porque eu não atualizei o software. Eu acho que ele tem razão. Porque não é possível, gente. Não é possível. Ai, caiu. Ai, manchou meu caderno, minha agenda querida. Gente, tô muito mal. Detesto coisa manchada. Enfim. É isso. Entendeu, Ana? Assim, é igualzinho, o trabalho é igualzinho com óleo, só que muda a paleta, muda um pouco a dinâmica, porque você tem uma área só para fazer as misturas e outra área para ir pegando as cores puras, né? Que você vai colocando. E o molho de velatura acaba sendo o gel médium para matizar, e não outra coisa. Alguém mais tem uma pergunta para eu resolver aí na parte de acrílica? Conta aí pra mim, deixa eu ver se eu consigo salvar a capa da minha agenda. Ah, você ainda não tem a espátula. Não faz mal, assim, a gente, aos poucos você vai adquirindo esse material, mas você pode sim misturar com pincel. E eu realmente, perdi a capa do meu caderno. Mentira, gente, é porque eu sou muito perfeccionista. Eu acho que eu sou muito bolada quando alguma coisa fica assim manchada, suja, sabe? Eu fico muito nervoso daquilo e eu vou olhar para aquela manchinha para sempre e para sempre eu vou lembrar que eu dei essa aula para vocês e que isso também é muito bom. É isso, gente. Então eu vou encerrar. As acrílicas da Pebeo. Sim, conheço. Olha, a Pebeo é uma marca que ela é razoável para o óleo e para acrílica ela deve ser boa também. Eu acho que vale a pena investir, sim. Acho que seria uma boa possibilidade, de comprar as acrílicas da Pebeo. Gosto da ideia. Se você fizer isso, comprar o estojinho, fala pra gente se você gostou, se você achou que são bons, que são boas acrílicas e tal. Acho que por conhecer a marca eu diria que sim. Mas em relação às marcas nacionais de óleo, a Pebeo deixa um pouco a desejar para mim. Eu vou dizer para vocês por quê. Por exemplo, o ocre da Pebeo e o Red 101, que é o nosso vermelho terroso,
Não é bonito. Nosso... Ah, saiu! Era óleo, gente. Era óleo, olha aqui, botei o solvente e está saindo. E... Então eu não gosto tanto do óleo da BB. Eu prefiro que vocês comprem, se vocês forem comprar nacionais, que vocês comprem essas que a gente indica lá na lista de materiais. Eu encomendei aquela Jules & Jules, que é a marca nacional, que eu tenho conversado aí com os fabricantes e tal, e eles fizeram agora o ocre, fizeram vermelho terra, fizeram preto, tem o branco, tem azul fitalo, tem azul ultramar. Então assim, eu tô esperando chegar para dar uma testada e dar um retorno a vocês, porque os tubos são muito em conta, gente, é muito bom o preço, e se for um bom material vai ser assim uma coisa muito maravilhosa, né? A gente ter essa possibilidade. E saiu, ficou bonitinho. Eu também tô ansiosa para saber. Deixa eu só voltar para cá e dar um tchau para vocês. Deixa eu botar a pessoa ali. A pessoa. Vamos lá. Essa Jules & Jules, falei certo? Falou certo, é assim mesmo que escreve. Você pode ver lá no Instagram, eles têm uma seção lá, um perfil lá no Instagram, você vai achar rapidinho, vai ver as tintas que eles estão fazendo, né? As cores que eles estão fazendo. Acho que só a Corfix informa atrás. Sim, naquela partezinha, né? Nessa areazinha do tubo. Aqui, ó. A Corfix, ela explica direitinho qual é o pigmento que eles estão usando. Deixa eu ver. Ah, não firma esse troço. Me dá nervoso. Não vai. Mas é nessa partezinha aqui atrás do tubo. Aqui vem o número de série, mas aqui vem, ó, é um laranja, tá? É um laranja, são 2 laranjas que tem nessa composição, desse que eles chamam vermelho de cádmio alaranjado. Então eles têm um Orange 5 e um Orange 13. Se vocês quiserem saber o que é o Orange 5 e o Orange 13, vocês vão lá no Ralph Myers e vão entender o que é cada um desses 2 pigmentos que estão dentro desse tubinho. Eu dei preferência, estipulamos, né, na nossa paleta de pintura 1, que a gente ia usar cores com um único pigmento. Então, o amarelo ocre é só amarelo ocre, o vermelho terra é só vermelho terra, não tem uma mistura dentro do tubo. Porque a gente parte do princípio que se vocês conhecem cada um desses pigmentos, o pigmento fitalo, o pigmento ultramar, o pigmento, né, o preto, se vocês conhecem cada um, vocês vão saber, numa loja, na hora de comprar, vocês vão ler, isso aqui é uma mistura disso. Ah tá, eu já tenho todos esses na minha paleta, por que eu vou comprar esse tubinho? Né? Não faz o menor sentido. Então é isso. Ai, que bom, Radharana, você comprou o Ralph Myers? Então você pode agora pegar os seus tubinhos de tinta, ler o que tem dentro e ir lá no Ralph Myers, pesquisar cada pigmento, entender de onde que vem, quais são os óxidos de ferro, quais são os pigmentos feitos industrialmente, né? Vai ser bem legal. Tá bom, Gabi, eu também preciso encerrar, gente. Já é 12:05. Então, olha, um beijo pra vocês. A gente eu vou estar com a Sara na sexta-feira fazendo as anotações e dando as notas lá pra vocês. Então, a gente não vai ter aula. Eu preciso que vocês usem esse tempo para produzir. Por favor, produzam. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem entrar online durante de 10 a meio-dia, a gente vai estar lá conversando e vocês podem entrar online para conversar comigo e com ela, tá bom? Então é isso. Acabou. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e até mais.